Quantas vezes você prometeu a Deus que seria fiel e caiu logo depois? Pedro fez isso. Ele foi o discípulo da coragem, aquele que dizia: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te negarei. Mas foi justamente ele quem negou Jesus 3 vezes. E o som do galo naquela madrugada não foi só um aviso de um erro. Foi o eco de uma alma de um homem que descobriu que força sem dependência é orgulho disfarçado de fé. Pedro representa o ego da autossuficiência espiritual. O tipo de pessoa que quer provar para Deus que é forte, que dá conta, que não vai falhar. Mas o problema é que o ego não quer depender, ele quer dominar. Quer controlar o resultado, quer garantir que nunca vai decepcionar. E sabe o que acontece? Quem quer ser o mais fiel, muitas vezes, é o que mais precisa ser curado. Imagina o olhar de Pedro quando Jesus cruzou seus olhos depois da terceira negação. Aquele olhar não condenava, aquele olhar curava. Porque Jesus não se surpreendeu com a queda. Ele sabia que ela seria o início da reconstrução. O galo cantou, mas o céu não se fechou. Foi ali que a essência de Pedro começou a nascer. Deus não desperdiça quedas. Pedro caiu, mas foi justamente essa queda que quebrou o orgulho que impedia ele de ser cheio do Espírito. Antes ele falava de força própria, na força própria. Depois pregou com o poder do alto. Antes queria provar amor. Depois aprendeu a receber. O ego nega, mas a essência se arrepende. A dor de Pedro foi pública. Todos viram. Mas a cura foi íntima, silenciosa e profunda. Jesus o encontra de novo na praia e pergunta: Pedro, tu me amas? 3 vezes, uma para cada negação. Jesus não o humilha, o restaura. Porque quando Deus confronta, ele não expõe, ele reconstrói. E talvez o que você chama de vergonha seja exatamente o ponto onde Deus quer te reencontrar. Quantas vezes negamos nossa fé para sermos aceitos? Quantas vezes escondemos o que cremos para não parecer intensos demais? Quantas vezes o medo de rejeição nos fez calar? Isso é só o ego. O ego quer a aprovação, mas a essência que é verdade. E só quando a gente se permite ser vulnerável, que é quando a gente admite: Senhor, eu não consigo sozinho, é que a graça entra. Pedro tentou amar Jesus com a própria força, mas aprendeu que o amor verdadeiro é dependência. Quando o ego cai, o Espírito se manifesta. Quando o orgulho é quebrado, a unção flui. A queda de Pedro não o desqualificou, o preparou. Porque Deus não usa os perfeitos, usa os restaurados. E talvez seja isso que Deus quer fazer com você. Te mostrar que não é sobre o quanto você promete, é sobre o quanto você se rende. No Caminhos da Essência, a gente fala muito sobre isso. Sobre esse processo de deixar o ego morrer para que o espírito viva. Não é sobre se tornar uma nova pessoa. É sobre voltar àquilo que Deus sonhou quando te criou. Se essa mensagem te tocou, eu te convido a dar um próximo passo. Conheça o Caminhos da Essência. Lá a gente mergulha nesse processo de cura e alinhamento com propósito. Para que você viva não na força do ego, mas no poder da graça.